Certamente você conhece o Spring, framework que domina o desenvolvimento web Java há anos no mercado. Mas nos últimos anos surgiram outros frameworks web que vieram ganhando popularidade dentro da comunidade do Java. Um deles é o Micronaut, que é justamente o assunto do vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês na prática a diferença de uma implementação de uma API REST utilizando o Spring e utilizando também o Micronaut para vocês verem a diferença da implementação de cada um. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, fica aqui comigo no vídeo que você vai ver todos os detalhes. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês que cerca de 96% das pessoas que assistem o vídeo aqui no meu canal ainda não são inscritas. Então vou pedir para que, se você gostar do vídeo, deixe a sua inscrição aí, que nesse momento de início de canal é muito importante para mim. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 artigos, um em português e outro em inglês, com uma comparação ali entre o Spring e o Micronaut, caso você queira dar uma aprofundada ali sobre o assunto. Mas nesse vídeo aqui a gente vai ir para o código mesmo, vai ir para o IntelliJ ali, ver qual que é a diferença de implementação dos dois frameworks. Eu queria apresentar para vocês esse repositório que eu criei, onde eu vou centralizar todos os desenvolvimentos que eu fizer aqui dentro do canal. Então, se você tiver dúvida de algum código, quiser baixar o repositório aí, fazer o clone do repositório e brincar um pouquinho, você pode vir nesse repositório aqui que vai ter o link para todos os outros conteúdos que eu produzi aqui no canal. Indo para o site onde a gente gera os projetos, eu estou aqui no site do Spring. Aqui você pode selecionar as opções para gerar o seu projeto Spring. Então eu selecionei aqui o Spring Web, o JPA e o H2, que vai ser o banco de dados em memória que a gente vai estar utilizando para fazer esse exemplo. E eu selecionei aqui a última versão do Spring com Maven e Java e o Java 17. A mesma coisa aqui para o Micronaut, a geração aqui é bem parecida, a gente seleciona aqui o tipo de aplicação. Então aqui eu já estou selecionando o Micronaut Application, vai ser uma aplicação web para mim já. Java 17, aqui eu dou o nome para ela, a última versão do Micronaut que eu estou utilizando também, Java e Maven. A única diferença aqui é que eu adicionei só o DataJPA, ele já vai estar com o H2 para a gente na hora de gerar. E quando ele gerar aqui, a gente tem a opção tanto de baixar o zip, quanto da gente já mandar isso lá para o nosso GitHub. No Spring é só a gente ir no Generate aqui que vai abaixar para a gente a aplicação, a gente pode salvar no nosso repositório aí. E no Micronaut a gente já tem a facilidade aqui de adicionar o nosso próprio GitHub. Indo primeiro no nosso projeto aqui Spring, para explicar a estrutura do projeto que eu criei um projeto com um controller que vai ter um CRUD aqui de usuários. Então eu vou ter um usuário aqui que vai ter um ID, um username e um password. E nesse controller aqui ele vai ter os endpoints para a gente fazer um CRUD, né? Então vai ter a consulta, vai ter um create, vai ter um delete, vai ter um update. E a gente fez essa mesma API utilizando o Micronaut. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse CRUD básico aqui, como que a gente pode implementar nas duas linguagens. A estrutura de pacotes aqui para vocês entenderem um pouquinho. Eu criei o User Controller e o DTO dentro da pasta Controller. Na pasta Application eu coloquei só um data load aqui para a gente só carregar um usuário quando iniciar a nossa aplicação. No domain vai ter nosso User Service, onde vai ter a nossa implementação de fato do nosso caso de uso. Então todos os métodos ali que a gente tem declarados no controller a gente vai chamar daqui. E na pasta de infraestrutura eu coloquei o nosso User Repository, que vai fazer a interface ali com o nosso banco de dados, que vai ser o H2. E coloquei também a nossa entidade aqui do banco de dados, que vai ser a do usuário, com o ID, username e o password. Eu coloquei lado a lado nossas aplicações aqui para a gente visualizar melhor. Eu tenho aqui na esquerda a minha aplicação Spring e na direita a minha aplicação em Micronaut. Eu estou com o pão das duas abertas e vou mostrar para vocês aqui a diferença das dependências que a gente tem aqui de cada um. Então no Spring a gente tem a dependência do Starter Web, a dependência do DataJPA e do H2, que é o nosso banco de memória. Ele também já traz aqui para a gente a dependência do teste, do Starter Test e o plugin aqui do Maven Plugin. Já no Micronaut você pode perceber que a gente tem a quantidade maior de dependências aqui, que ele trouxe por padrão para a gente. Então pode ser que a gente não precise de todas essas dependências declaradas, mas eu quis mostrar para vocês aqui como ele gera para a gente. E a única dependência que eu precisei de adicionar aqui é essa dependência aqui do Serge Jackson. E ela tem também no plugin, a gente tem um processo aqui também para o Serge, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que essa dependência aqui faz, para que ela serve. Antes da gente prosseguir no código, eu queria só mostrar para vocês que existe essa extensão aqui para integrar o Micronaut com o Spring, que nele a gente consegue entender melhor qual que é o depar ali das anotações do Spring para o Micronaut. Então você pode perceber aqui que no Spring a anotação component, no Micronaut a gente vai utilizar a anotação bin. A anotação configuration, por exemplo, no Micronaut você vai utilizar a anotação factory.
A anotação auto-wired, você pode utilizar ali a própria anotação inject do Java. Então, nessa documentação aqui, você vai ter um detalhamento maior e você vai poder perceber qual que é a diferença do controller, por exemplo. No Spring a gente utiliza o REST controller, já no Micronaut vai ser o controller. Então, eu vou deixar isso aqui também na documentação, que vai ser bem importante ali se você quiser entender um pouquinho mais ali das anotações de cada framework. Agora, voltando para o código, eu já vou vir aqui na parte do Data Loader, que é a nossa classe onde vai inserir para a gente, o usuário, quando iniciar a nossa aplicação. No Spring aqui, a gente só implementou a interface do Command Line Runner e a partir dela ali a gente consegue aqui executar o nosso repository e ele vai salvar para a gente um usuário no início com o username de nome e o password de senha. A mesma coisa está sendo feita aqui no Micronaut, mas para isso eu utilizei a interface que chama Application Event Listener, e nela a gente define aqui qual que é o evento que vai ser executado isso aqui. Então, no evento de startup da nossa aplicação, ele vai inserir para a gente esse usuário aqui no banco de dados. Passando para o controller, eu tinha aqui na nossa classe do controller no Spring a anotação de REST Controller e o Request Map para definir o path da nossa aplicação. Já no Micronaut a gente tem apenas a @controller e dentro dela a gente já tem o próprio path aqui declarado, que vai valer para todos os endpoints que a gente tem ali dentro do nosso contrato, da nossa classe, o mesmo válido aqui para o Spring. Você pode perceber que de maneira geral no nosso controller, a diferenciação que a gente vai ter vai ser da nomenclatura. Então, no get mapping aqui, no Micronaut a gente vai ter o referente aqui a ele que vai ser o @get. O post mapping vai ser o @post. O put mapping, @put, e o delete mapping vai ser o @delete. Já as classes de retorno, no Spring a gente tem o response entity e no Micronaut a gente tem o HTTP response. Então a implementação é praticamente a mesma coisa entre os dois, vocês podem perceber que lado a lado vendo que é praticamente a mesma coisa, só vai mudar mesmo o nome das classes e das anotações que a gente utiliza, mas o código ali é praticamente o mesmo, não tem diferença nenhuma entre os dois. Já no nosso DTO aqui, eu criei um record user DTO com ID, username e password. Aqui no Micronaut é a mesma coisa, só que notem que no Micronaut, essa anotação de JSON Class Description, a gente precisa deixar ela de forma declarativa para a gente informar para o Micronaut que essa classe aqui ela vai ser serializada e deserializada. Então, como o Micronaut ele não tem muita reflection, a gente precisa informar para ele que a gente vai precisar de utilizar essa serialização aqui em tempo de runtime. Então, a gente precisa deixar isso aqui de forma declarativa. Indo para o nosso User Service, é basicamente a mesma coisa também. Então, toda a implementação que a gente tem aqui é Java. Você pode perceber aqui que a implementação é igual, vai chamar o repository aqui, vai fazer todos os métodos ali de adicionar, de salvar, de buscar. A única diferenciação que a gente tem aqui é na anotação que no Spring a gente utiliza o @service e no Micronaut a gente utiliza o @bin ali para definir que isso aqui vai ser um bin injetável para a gente. A próxima classe aqui é o User Repository, que é basicamente a mesma coisa, não tem diferenciação nenhuma, então ele utiliza ali a mesma @repository do JPA e ele tem o equivalente ali no Micronaut também, que é o Micronaut Data JPA com a mesma nomenclatura, então não tem diferenciação nenhuma. Já na sua entidade aqui você pode perceber que é exatamente a mesma coisa, a gente não tem diferenciação nenhuma em relação ao Spring e Micronaut, são tudo anotações utilizadas aqui do Jakarta. Então a gente tem a nossa API aqui de persistência com @entity, table, ID, generate value, então todas elas são iguais para ambos os frameworks ali, não tem nada específico para nenhum framework aqui. Aqui está a nossa classe de aplicação, onde a gente pode estar executando as nossas aplicações. Você pode ver que no Spring a gente tem a anotação de Spring Boot Application com o nosso método main aqui. Já no Micronaut a gente tem aqui o nosso método main também. Ele não tem nenhuma anotação, mas ele tem aqui algumas possibilidades de você adicionar parâmetros aqui e inicializar a sua aplicação. Já no pacote de resource, a gente tem aqui as configurações do nosso data source no Spring. Então você tem aqui spring.datasource URL com as configurações aqui do nosso H2. Já no Micronaut aqui é a mesma coisa, só que muda um pouquinho ali, é só a nomenclatura datasource.default.password.url. Então só muda a nomenclatura ali em si, mas é basicamente a mesma coisa ali, as configurações dos dois. Explicado toda a estrutura aqui do nosso código, a gente pode ir para a execução agora. Você pode ver aqui para executar o Spring, a gente roda aqui o MVN com Spring Boot Run, e já no Micronaut é o MVN, MN de Micronaut, Run também. Então vou executar os dois aqui, vamos ver qual é o tempo de inicialização dos dois.
Subi a nossa aplicação aqui, Spring, ela subiu em 2.849 segundos, com o processo rodando ali com 3.113 segundos. E agora eu vou parar a nossa aplicação aqui para subir na mesma porta a nossa aplicação do Micronaut. Subi a nossa aplicação aqui no Micronaut, ela subiu para a gente em 2.406 segundos. Então você pode perceber que ela subiu um pouco mais rápido ali que o Spring, mas como é uma aplicação ali bem simples, a gente não tem uma comparação ali para saber se a performance do Micronaut está tão melhor assim que a do Spring, né? No geral, a performance ali do Micronaut ela é melhor que a do Spring, mas em aplicações ali simples ali você não vai perceber tanto essa diferença. Agora o que eu vou fazer aqui é um pequeno teste, então eu subi a nossa aplicação de Spring aqui e tem alguns endpoints aqui já mapeados para a gente fazer a execução. Então, como eu falei, a gente tem um data load aqui que já vai iniciar com um registro para a gente. Eu vou bater aqui no nosso get all users aqui e a gente pode perceber que o retorno, a primeira chamada sempre vai demorar um pouco mais, porque vai estar levantando os recursos ainda para a gente. Então você pode perceber que o Spring teve um tempo ali de 217 milissegundos para fazer essa primeira chamada. Na segunda aqui a gente teve um total de 8 milissegundos. Vou pegar também esse usuário ali por ID. E ele vai ter ali na primeira chamada 23 milissegundos, na segunda 7 milissegundos. Esse aqui já é o endpoint de Create User, então eu vou criar aqui um usuário. O primeiro registro aqui a gente teve 43 milissegundos, o segundo 7 milissegundos. Já na parte de update aqui também, vamos dar um update no usuário. E a gente teve 17 milissegundos na primeira tentativa, na segunda a gente teve 7 milissegundos. Agora na parte de deleção, vamos deletar um usuário. A gente teve aí 11 milissegundos na primeira tentativa. Agora eu vou mudar o ID aqui e deletar o segundo usuário com 8 milissegundos. Agora já subi nossa aplicação do Micronaut e vou mostrar para vocês aqui qual que vai ser o tempo de resposta dela. Então vamos fazer o mesmo exemplo aqui. Ela já inicia com um usuário. Vou fazer a primeira chamada. Ele demorou 369 milissegundos para começar. Então teve um tempo ali bem maior na primeira chamada. Na segunda a gente já teve 5 milissegundos na segunda chamada, então teve um tempo melhor na segunda chamada, mas a primeira ali, até levantar todos os recursos ali, o tempo foi maior que do Spring. No Get User by ID, na primeira chamada, 53 milissegundos, na segunda chamada, 5 milissegundos. No Create User, na primeira chamada, 30 milissegundos, na segunda chamada, 5 milissegundos. No Update User, na primeira chamada, 25 milissegundos, e na segunda chamada 7 milissegundos. No Delete User, na primeira chamada 16 milissegundos, vou mudar o ID aqui agora, e na segunda chamada 6 milissegundos. Então vocês perceberam aí que nas segundas chamadas aí do Micronaut, ele teve uma performance ali melhor que do Spring, nesse teste aqui bem simples, né? Mas ali na primeira chamada, onde ele tem que inicializar ali todos os recursos que ele vai utilizar, ele teve um tempo de demora ali um pouco maior que do Spring. A ideia desse vídeo não foi fazer um teste de performance entre os dois frameworks, foi mais mostrar a implementação mesmo dos dois frameworks ali para vocês se familiarizarem com os dois frameworks. E, como eu falei, já vou deixar aqui nos comentários os dois artigos ali onde tem uma comparação ali mais performática entre os dois frameworks. Se vocês gostarem, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre o assunto, eu acho bem importante ali vocês darem uma lida para conhecer um pouco mais. Por esse vídeo é isso, galera. Eu queria reforçar para vocês mais uma vez que esse código e todo o código que eu fizer aqui no meu canal vai estar disponibilizado lá no meu GitHub. Então você pode ver aqui no link da descrição que vai ter aqui o repositório onde vai estar centralizado todos os códigos do canal. Então se você tiver curiosidade, vá lá, faça o clone lá, brinca um pouco com esses repositórios que eu criei para vocês. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Então se você gostou do conteúdo aí, dá uma olhada no canal que tem outros conteúdos aí que pode ser de seu interesse. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha também, se inscreve se não for inscrito ainda e se você puder compartilhar isso na sua rede também vai me ajudar bastante. Até o próximo vídeo.